Tá, quem quer começar então? Quem vai contar a nossa primeira história? Posso começar. Posso começar? Se tu quiser, pode também. Não, agora... Não, então vamos tirar 2 ou 1 virtual, Vitor. 2. Pera, quê? Como assim? Perdeu, eu começo. Então... Você está ouvindo Hipocast. Bom dia, boa tarde, boa noite aos desavisados e bem-vindos a mais um episódio do Hipocast. E hoje, atendendo a pedidos, em nome de nossos ouvintes que tanto nos mandaram e-mail, nos fizeram comentários, estamos com mais um episódio histórico, não é isso, Michelinho? É isso mesmo, em uma homenagem aí ao cara que pediu lá nos comentários, que mandou e-mails, comentários muito bons sobre os podcasts históricos, e ao nosso amigo Gordo Oficial, que também fica enchendo o saco o dia inteiro, não aguento mais, insuportável, mas a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Por quê? Porque tem histórias que às vezes não rendem um programa inteiro, né? Tem histórias que elas rendem 30 minutos, 20 minutos e assim por diante. Então, explica ali pra gente, Vitor, como é que vai funcionar. Nós vamos fazer um programa de histórias malucas ou histórias absurdas, histórias diferentes, né? Que aconteceram ao longo da história. Da história, exatamente. Histórias históricas. Exato. Então cada um vai pegar uma história maluca que aconteceu e vai contar pros outros. Algumas a gente provavelmente já sabe e vai só colocar o nosso input aqui, mas a gente não sabe a história que o outro vai trazer até a gente revelar. E a gente vai contar esse período ali em 30 minutinhos, 20 minutinhos mais ou menos. E vão ser 3 períodos históricos que não vão acrescentar em nada pra sua prova de história, mas que é interessante você saber. É isso aí. Depende da sua prova de história, vai que isso... Não sei. Com esse programa, a gente tá fazendo uma tentativa de aproximar os programas históricos de uma pauta mais leve, mais divertida. Então, em vez de ser 2 programas de 2 horas sobre a biografia do Gengis Khan, que é um pouquinho pesado, a gente vai fazer 4 historiazinhas de 20 minutos, meia hora, pra ficar mais leve. Você consumir história e dando boas gargalhadas e risadinhas. São 3, na verdade, né? Perdão. O Pedro não veio porque o Pedro não é viado. O Pedro tomou um tiro, ele está hospitalizado. E é viado. Mas passa bem. E é viado e passa bem. Mas passa sendo viado. Passa melhor que nós, inclusive. Continua editando os programas normalmente. Isso. Do leite de morte dele, ele edita muito bem, inclusive. Isso aí. Mas então vamos pros recadinhos. Os recadinhos. Recadinho, não sei o que lá. A nova vinheta? Que horrível. Que horrível essa vinheta. Meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte. Aqui vem o seu querido editor Pedro pra dar os recadinhos pra vocês. Primeiro, por favor, mandem e-mail pra gente. A gente gosta muito de receber os e-mails de vocês. É muito importante pra nós. Nós lemos todos os e-mails e vamos fazer um cast sobre e-mails e histórias. Outra coisa, dê 5 estrelas no Spotify ou em qualquer outra plataforma que vocês escutam a gente. Seja qual for, deem 5 estrelas pra nós. Ajuda muito no algoritmo e a gente gosta muito. Deixem comentários, importa muito pra gente ler os comentários de vocês, ver o que vocês estão falando, o que vocês estão achando dos episódios. Se você não tem tempo de mandar e-mail, tá na correria, deixa um comentáriozinho rapidinho, uma frase, 2 palavras, 3 palavras, falando o que você achou, se você quer corrigir alguma coisa, enfim, a gente gosta muito. E, última coisa, divulgue pros seus amigos, divulgue pra família, divulgue pros colegas, divulgue pros amigos, seja quem for, divulgue. A gente precisa muito, a gente quer dar mais conteúdo pra vocês e quanto mais gente escuta, mais a gente consegue produzir. Então, é isso. Vamos pro programa? Um beijo.
Cara, a história que eu vou contar, ela é uma história completamente irrelevante, tá? Mas eu tava pesquisando algumas coisas aqui e eu vou contar uma história que aconteceu na América do Norte, né? Na metade do século XIX, certo? Como é que era a América do Norte na metade do século XIX? No final do século XVIII, tinha acontecido a Guerra de Independência Americana, né? 1780, se não me engano, né? Mais ou menos por esse período. Isso aí, 79. Viu? Aí quase. Errei por 2. Na verdade, por 1. Então, bom, todo mundo sabe, Independência Americana, né? Os Estados Unidos era uma... George Washington. Isso, era uma colônia britânica, daí as 13 colônias se rebelaram. A independência é em 1783, tá? Só pra 19 de abril, inclusive, meu aniversário. Olha, viu? O Max é americano. Mas a declaração da independência não é 76? E aí depois rola a guerra e aí finalmente eles viram um país em 80 e pouquinho? Acredito que sim. Acho que seja isso sim. É 4 de julho, né? Isso. Enfim, mas a história que eu vou contar, ela passa no século seguinte, em 1850, mais ou menos, que o que acontece? A Inglaterra ainda dominava quase o mundo inteiro, né? O sol nunca se põe no Império Britânico. Ainda era o maior império do mundo, né? Uhum. Inclusive o que a gente conhece hoje como Canadá, né? Uhum. Isso aí. E os Estados Unidos, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam expandindo pro oeste. Então é aquela época que todo mundo conhece dos filmes de Velho Oeste, né? Do Bom, o Mal e o Feio. Quais outros filmes de Velho Oeste? Me citem uns aí. Bom, mal e o feio. O Feio, o Mal e o Bom, né? Esses aí. Tem 8 Odiados. Isso. Meu Deus do céu. Os Oito Odiados é um pouco antes da Guerra Civil, né? Os 8 Odiados, eu acho que é depois da Guerra Civil, não é? Depois da Guerra Civil, mas é tudo pertinho aí. Porque um dos personagens tem um general do Exército do Sul, não é? É isso aí. Isso, e eles têm carta de alforria também já no sul, então... Sim. Tem também o Fistful of Dollars, Em português. por um punhado de dólares. Ah. E qual que é o outro? É a trilogia do Sérgio Leone. É o punhado agora de dólares, o bom, o mal e o feio e o... O Bom, o Mal e o Feio 2. O Bom, o Mal e o Feio pra caralho. O feio agora é outro. Mas enfim, essa história ela se passa no noroeste do que hoje a gente conhece como Estados Unidos. Que era uma região afastada, né? Tipo, longe basicamente da civilização, onde iriam basicamente pra lá dois tipos de pessoas. Ou colonos americanos, né? Indo pro oeste, buscando uma vida melhor, né? Como se fossem os imigrantes que vieram pra cá ali também no século XIX, século XVIII, né? Buscando uma vida melhor. E pela parte da Inglaterra, boa parte das coisas que tinham naquele local eram empresas do Império Britânico, né? Tipo, uma delas aqui é o protagonista nessa história, depois eu vou falar delas, certo? O Império Britânico extrai madeira, o Império Britânico extrai peles, o Império Britânico extrai marfim. Exato. Frutas? Não rola? Rola também, né? Extrai o que ele quiser. O Império Britânico é foda. Não sou eu que vou falar contra, né? Se quiser... Exatamente, vai que eles aparecem. Se quiser uma banana, eu não vou ficar na frente do canhão. Exatamente. Porém, antes disso, antes de ter o estopim, tem mais uma parte de contexto histórico que é, em 1846, os Estados Unidos e o Reino Unido, eles assinaram o Tratado de Oregon, que era para resolver uma disputa territorial. E nele ficou definido que a fronteira entre os dois países seguiria o paralelo 49, que é basicamente aquela linha reta que tem entre os Estados Unidos e Canadá. É até hoje isso aí, né? E vai meio que indo reto até o final, até encontrar o Pacífico. E daí, no Pacífico, tem um probleminha, certo? Lá, tem um canal ali, alguns canais, que separam a ilha de Vancouver do continente. Certo? Se vocês abrirem o mapa ali. E quando chegava lá no final, o tratado falava o seguinte, a fronteira vai seguir pelo meio do canal. É isso. Ou seja, metade do canal vai ficar pra cada pessoa. Que nem o Rio Uruguai aqui. Que nem o Rio Uruguai, exatamente. Só que o problema é que existiam dois rios uruguais. E os dois navegáveis. Tinha 2 canais. Tinham 2 canais, exatamente. Aí fodeu. Aí fudeu. Tinha o Rosario Strait, que é mais a leste, né? Que se a fronteira passasse lá, favoreceria os Estados Unidos. E o Harrow Strait, que era mais oeste, desculpa, é o contrário. O mais oeste favorecia os Estados Unidos e mais a leste favorecia o Império Britânico, certo? Mas qual que era o maior? Os dois são mais ou menos do mesmo tamanho e os dois são navegáveis. Certo? E no meio dessa porra toda, no meio dos 2 canais, tinha uma ilha que são as Ilhas San Juan, né? Conhecidas como Ilhas San Juan. Isso aí. Que, cara, ali, ele era tipo... É onde tem festa junina, né? Ilha São João. Isso, exato. Júlia tem paçoca, pé de moleque, muito massa. Tradição. E, tipo assim, elas são ilhas que são férteis, elas têm uma produção legal, mas são ilhas não muito grandes. É um mato fudido, né? Exato. Meio que... Depois a gente vai ver que meio que foda-se. É só uma guerra de ego gigante.
basicamente, certo? Uhum. E como eu falei, as pessoas que iam pra lá, elas eram ou empresas coloniais, né, como do Império Britânico, por exemplo, a que tá ali no meio é a Hudson Bay Company. É. Exato, que ela exportava principalmente peles pro Império Britânico. Porém, com o passar do tempo, ela começou a migrar pra agricultura também, etc. Mas, né, Essa aí não é a empresa lá do filme do DiCaprio que ganhou o Oscar, o Revenant? eu acho que se eu não me engano, é. Pode ser que seja, pode ser. Pode ser, isso. É o filme que o DiCaprio briga com o urso, né? Isso, Cai no pó com o urso. cai na porrada franca com o urso. Exato, na mão. Filmaço, inclusive, hein, galera? Eu não gosto muito desse filme. Esse filme é massa pra caralho. Tipo, eu acho esse filme legal, mas eu não acho ele tão incrível. Eu gosto da cena que ele entrega o cara pros índios. Que específico. Pois é. E o segundo tipo de pessoa, como eu falei, são colonos americanos que iam pra lá pra ganhar terra. Tipo, ele tinha um papel escrito Vale Terra, aí ele chegava lá, botava 2 piquetes, fazia uma cerca e falou, essa terra é minha. E aí é basicamente isso, né? Rolou a mesma coisa no Brasil. Exato. Depois da compra da Louisiana ali, basicamente, os Estados Unidos estavam num fervor de explorar e colonizar tudo, né? O continente americano. Exato. Só que aí, o que acontece? Como ninguém sabia onde passava exatamente a fronteira, as ilhas, elas ficaram meio que pra todo mundo. Aham. Terra de ninguém. Exato, os Estados Unidos falavam... Não, na verdade, terra de todo mundo. Os Estados Unidos falavam que a fronteira deles ia além das ilhas e a Inglaterra falava a mesma coisa e os dois tinham um mapa pra comprovar isso. Uhum. Tipo, o mapa de cada um servia pra cada um. E nisso ficou uma convivência entre essa galera. Ficou uma convivência entre essas empresas e funcionários dessa empresa e a galera estadunidense lá no meio, tipo, plantando, tá ligado? Plantando batata. Aham. Né? Porque enquanto os caras da Hudson Bay Company, eles viviam uma vida um pouco, não que seja muito boa, né? Mas um pouco melhor, os americanos, eles eram basicamente agricultura de subsistência e tentando, tipo, ganhar a vida em algum lugar um pouco melhor que o leste. Aham. Eles estavam aquele esquema peregrinos, né? Os caras chegavam com a carrocinha e começavam a plantar. É. Isso, exatamente. Pioneiros, né? Exato. Imagina viver uma vida assim, que loucura. Deve ser maluquice. Você precisa plantar o teu almoço todo dia. Não, e sem contar que tu tem que andar metade dos Estados Unidos, né? Uhum. E a qualquer momento estoura uma guerra também, né? Eu tô indo nesse pote. Exato. E é tipo tudo na base do eu acho, né? Porque o cara falou assim: não, tu não tem noção, cara. Tem um pasto muito foda ali, ó. Só tu andar 2.000 km naquela direção. Aí o cara fala: não, então eu acredito em você. Vou andar 2.000 km nessa direção. Foda-se. E dava certo, né? Você tem que ser uma pessoa muito crédula. Cara, mas é aí que vem os dois protagonistas da nossa história. Os dois protagonistas, pelo menos o estopim, né? Que é o Lyman Cutler, que é um colono americano, que é justamente isso. Ele tinha um local ali que ele tinha cercado um terreno, baseado no foda-se, e que tava plantando batata, plantando arroz, plantando, enfim, coisas que davam ali na região pra ele poder comer, né? É porque é bem frio, né? Bem úmido lá. É bem frio, é bem pro noroeste dos Estados Unidos. E do outro lado tava Charles Griffin, que era um funcionário da Hudson Bay Company, que ele tava ali, tipo, meio que cuidando da fazenda dele, tava locado no local. Só que... Eu tô contra a corporação já. Eu não quero nem saber. Eu tô a favor do cara que tá plantando arroz e batata. Porque esse cara é um fudido, tá ligado? Não tem como esse cara tá errado. Ele só tá plantando porque ele precisa comer. Eu fazer uma sopa. Lá vem. Ele era um genocida. Só que Eu vou chamar de inglês e americano pra ficar mais fácil, pra não ter que falar os nomes que eu já falei uma vez pra não se confundir, tá? Só que tinha um problema que o inglês, ele criava os porcos completamente soltos. Não tinha tipo um chiqueirinho. Era tipo no foda-se, era tipo você criar gado. Uhum. E aí os porcos fugiam um dos porcos fugia da propriedade dele, ia pra propriedade do americano e comia as batatas do cara. Bah, sacanagem. Usagem. Ou seja, era pelo que eu li, era um porco. Ou seja, o porco era filho da puta. Caraca, era um porco. Os caras vão entregar por causa de um porco só. Era um leitão específico. Exatamente. Meu, imagina a quantidade de batata que esse porco não comeu, cara. Só que aí o cara, tipo, ficava, pô, tá comendo uma batata, o que eu posso fazer? Eu quero fazer sopa. Provavelmente importava, né, a batata. Ele devia, sei lá, plantar umas 10 batatas. Ele colhia, o porco comia 2, aí fudeu, né, pô? O porco sozinho comia 20% da produção. O porco tava tirando um imposto ali, tá ligado? Em cima das batatas do cara. Em porco. Um quinto, né? Mas daí ele via isso e ele ia lá falar com o inglês, falava, pô, cara, que porra é essa? O porco nas batatas, não sei o que lá. E o inglês falava, não vai mais acontecer, não sei o que lá, esses porcos safados, hahaha. Só que... Aquele vizinho que tá cagando, né? Tá pouco se fudendo. Exato. Cachorro late o dia inteiro, a merda. Bem isso mesmo. O cachorro come as batatas o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro comendo batata.
Eu tinha um cachorro que adorava roer batata. Ela roubava a batata da fruteira e descascava ela com o dente e depois soltava. Teve guerra por causa disso? Não teve. Só que daí, em junho de 59, o porco, ele foi de novo. Bah. Ele pegou e, tipo, saiu do cercadinho e foi de novo. E aí o Cutler, que é o americano, ele pegou a espingarda, mirou no porco e meteu-lhe o bala, tá ligado? E o porco caiu. Caralho. O porco foi de arrasta. Meu... Só que aí, o que acontece? Ele matou, tipo, no ódio. Tipo, o ódio tá... O porco foi lá comer a batata, o porco filho da puta. O americano matou o porco, então. Matou o porco do inglês, que tava na propriedade dele, teoricamente. Se esse era o único porco nessa ilha, foi tipo um genocídio, né? Porque ele matou todos os porcos da ilha. E virou o rei dos porcos. Não, mas não é possível que o inglês só tivesse um porco. Não, É um tinha pouco mais, de tinha mais, estimação, tinha era o mais. Baby. Vai tomar no cu. Era o Baby, ele matou o Baby, já todo lado inglês de novo. E se esse porco comeu os outros porcos e ele era um porco gigante? Nunca se sabe. Eu sou a favor de matar o Baby, tá? Só pra deixar claro. O da O família Baby é um dinossauro, pouco filha da puta. Não, esse não. Esse é mais... Mas aí o que acontece? Ele matou o porco e o cara... E, tipo, ele não negou. Ele falou, não, realmente matei. Seu porco é pau no cu ali, ó, tá comendo batata, não sei o que lá. E o inglês veio reclamar pra ele e veio pedir indenização. Uhum. Aí o Cutler chegou e falou, não, beleza, eu te dou $10. Que ele alegou ser um valor comum pra um animal médio na época. Tá bom. É, que nessa época $10 era uma nota, né? Era uma grana boa. Era uma grana. E tu vê que o cara tá na boa vontade, hein? Ele tá sendo muito legal, porque o porco invade a casa dele, come a comida dele, ele não tem o direito nem de matar o porco, ainda vai dar $10. Porra, ele tá muito na boa vontade, o inglês tá muito errado, muito errado. Aí o inglês, ele falou, não, $10 é o caralho, esse dinheiro de pinga do caralho. Eu quero $100 pelo porco. Sei lá, se era um porco de estimação, não sei o que aconteceu, mas... Era o Baby, não tem jeito. Ele pediu $100. E o americano falou, não, nem fudendo. Tá maluco? Eu nem tenho $100, provavelmente. Caralho! Eu usei o calculador da inflação aqui, que só vai até 1913. Uhum. E $100 é $3.000, o equivalente hoje. Caralho. Ele queria 20 pau no porco, cara. 20 mil reais no porco, vai se fuder. É que o porco era falante, né? Aí tudo bem. Porra. Só que aí eles saíram sem nada. Saíram os dois caminhando pra cada um pra suas casas, né? Certo. E aí eles resolveram ir pra autoridade. E, tipo, não existia nenhuma justiça local. Eles decidiram rezar, né? A autoridade de Deus. Autoridade divina. Eles decidiram, tipo, o Griffin foi pra autoridade britânica, né, que é basicamente o centro do império, e o Cutler, ele buscou autoridades americanas no território continental. Sim. Tá, ele foi pros Estados Unidos e foi lá falar com eles e falou, galera, seguinte, ó, eu matei o porco e o cara tá... O porco tá... o Baby era falante. Isso no final do século XIX, né? Então, porra, imagina. No final do século XVIII. Não, 19, desculpa, 19. Ele foi até os Estados Unidos, ele foi até Washington? Ou ele mandou uma carta? Não, ele foi até o continente e mandou uma carta. Caralho, imagina quanto tempo não deve ter demorado todo esse processo. E o outro lá, ele teve que ir pra Londres. Porra, 6 meses pra resolver a pendência do porco. E aí a galera... Só que daí, tipo, quando chegou no centro de poder, a galera se tocou que, tipo, porra, mas como assim tem um americano na minha terra ou como assim tem um inglês na minha terra? Uhum. Tá ligado? Tipo, essa ilha é minha. E aí, como eu falei antigamente, os dois tinham um mapa pra se provar que a ilha era deles. Porque cada um fazia um mapa como queria. Uhum. E aí, o bagulho começou a escalar absurdamente. Do nada, em 1859, no final de julho, um mês depois, os Estados Unidos pegaram e mandaram tropas pra ilha. Caralho. Tipo, desembarcaram alguns jovens soldados, montaram acampamento e coisa ali, cravaram bandeiras e tal. E daí, depois disso, acho que foi, tipo, alguns diazinhos depois ali, os ingleses viram isso e pegaram e não mandaram só tropas, mas mandaram 5 navios de guerra. E ficaram estacionados no canal. Eu aposto que esses soldados americanos chegaram lá na ilha, montaram acampamento e falaram, e agora, o que nós vamos comer? Aí chegaram no outro maluco e falaram, não, mas você vai ter que emprestar batata aí, mano, não tem jeito. O cara só se fudeu. Eu até pedi isso, porque depois eu vou contar que eles ficaram 10 anos ali nesse impasse. Depois eu vou chegar no final. Caralho. Mas eu pedi, cara, e os caras, tipo, os primeiros caras, o Cutler e o Griffin, o que aconteceu? Aí não tem registro ao certo, né? Mas o que tem de não tem registro que eles foram, tipo, tirados do lugar e coisa, mas o que se tem de registro é que o Griffin se mudou e que o Cutler foi pros Estados Unidos, pro continente. E daí, tipo, tudo isso começou e os caras vazaram. Mas eu também vazaria. Imagina, você tá plantando batata
batata e tem 5 navios de guerra na praia do lado da tua casa. A batata não vale a pena, né? Não vale, não vale. Mas enfim, a Marinha Inglesa mandou uma fragata, 2 corvetas e 2 navios menores. Lembra o nome dos navios agora? Corvetas. E eles ficaram ali circulando. Sim, 2 corvetas e uma fragata, 2 corvetas e 2 navios menores. O que é uma corveta? Cara, uma corveta é menor que uma fragata. É um barco. Tá É bom. um barco, exato, é um barco. Tá bom. Ah, não, desculpa, agora eu lembrei o nome. É uma fragata, 2 corvetas e 2 canhoneiras. Esse é o nome do barco. Esse canhoneiro aí deve ter canhão, hein? Seria foda se não tivesse, né? Espero que sim, né? O nome é só de bravata. É pra assustar. Isso. Na verdade, tem confete e comida dentro. Aqueles canhão de festa, tá ligado? De papelão que você tira e sai assim pertina. Isso. Só que aí o que acontece? Os dois exércitos chegaram lá, cada um ficava meio que do seu lado ali, no seu acampamento, e nada acontecia, tá ligado? Os caras montaram o acampamento, meio que, tipo, a ilha é minha, e nada aconteceu. Os dois ficaram olhando um pra frente do outro. Uhum. E, tipo, sem fazer nada. Tem até registro de os caras, tipo, comentando sobre o clima. Tipo, os caras conversando. Jogando futebol, né? É o Pelé tava lá, né? Terminou a guerra. E aí, começou com a imprensa, começou a circular o nome dessa guerra como Pig War, tá ligado? A Guerra do Porco. E começou a se tornar, não na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, meio que piada essa porra. A galera deslocou tropa e os caralho, e os ingleses deslocaram navio por causa de um porco, que não faz sentido nenhum. Mas no fim das contas, né, não é por causa do porco, né? A gente sabe que, como eu falei, a Guerra de Independência tinha sido há 60 anos antes, e a Inglaterra ainda era o maior império do mundo, né? Mais ego do que qualquer outra coisa, né? É um processo também de, tipo, de escrever seu nome na terra, né? De não deixar, porque se os americanos deixam os ingleses fazer isso, aí no dia seguinte os ingleses já vão estar um passinho mais pra frente, entendeu? E vice-versa. Então não pode numa vírgula. Os cara de noite desmontam a cerca e botam na frente, né? Isso. Cara, só que aí, com esse impasse se arrastando, foi alguns meses disso ali, ninguém queria iniciar a guerra, mas ninguém queria deixar de lado, ninguém queria ceder as ilhas. Teve uma reunião entre uma galera ali, tanto do lado inglês quanto do lado americano, e eles decidiram que eles fariam uma ocupação conjunta nesse primeiro momento. Tipo, eles vão ficar meio que do jeito que estavam no início. Certo. A ilha vai ser meio que dividida em 2, vai ficar cada um do seu lado, é como se fosse a fronteira da Coreia. Que bonito. Os caras se olhando de frente ali e sem poder fazer nada. Não, why can't we be friends? Why Exato, can't we be friends? Tipo, é uma solução meio merda, mas é no sentido de ser muito frágil, tá ligado? Porque nada foi resolvido, mas funcionou por um bom tempo. A falta é que faz um bom diplomata, né, em algum dos lados. O Barão do Rio Branco jamais deixaria uma porra dessa acontecer. Mas não, só tinha retardados nos dois lados, aí fica 10 anos em paz. E aí, os caras ficaram convivendo assim por muito tempo. E, tipo, começou a virar meio que uma lenda do porco. Porque, tipo, os caras, no fim das contas, no início de tudo, eles estavam lá por causa do porco. Aham. Né? Tipo, esse foi o estopim da guerra, foi o porco. Uhum. Só que os caras meio que começaram a zoar. Tipo, porra, o porco conseguiu o que nenhum diplomata conseguiu. Tem, tipo, registro não, né? Mas tem coisas que contam, né? Na Boca Pequena, que tá no museu dos caras até hoje. Histórias que o povo conta. É tipo isso. Que os caras ficavam zoando que a única baixa do negócio foi o porco e os caralho. Enfim, mas depois disso, depois que eles decidiram essa ocupação conjunta, ficou, como eu falei, 2 lados, o americano e o lado britânico. Só que os caras, eles estavam cada vez mais juntos. Os caras, tipo, eles não viraram amigos, mas eles, tipo, iam pescar e estavam um pescando do lado do outro. Uhum. Tipo, coisas nesse sentido, assim. Que bonito, é quase um filme de comédia romântica. Haters to lovers, enemies to lovers. Exato. E ninguém queria avançar, porque tava todo mundo com muito medo de dar, tipo, o primeiro tiro e começar uma guerra internacional. Uhum. Por causa de um porco. E um negócio que, tipo, é simples. É uma ilha de merda. Uma ilha que só tem mato. Esse porco merece o prêmio FIFA da paz, eu acho. O que aconteceu, no fim das contas? Os caras não conseguiam definir o que ia acontecer, porque não existia uma autoridade final clara. Tipo, não tinha governador local, tinha governador local, mas a autonomia deles era limitada. Os oficiais militares não tinham autorização de cima pra atacar, eles só tinham que ficar lá. Os diplomatas, eles demoravam pra caralho pra trocar mensagem, pra conversar. E aí isso ficou sendo adiado e começou a ter outras coisas pro cara se preocuparem, tá ligado? Então, tipo, os Estados Unidos, logo eles começaram com os pequenos conflitos que culminariam na Guerra Civil, mais pra frente. O Império Britânico, ele tava com algumas crises, principalmente na Índia, na África e na Ásia. Ou seja, todo o resto do mundo que tinha na Europa e América. Estava indo para o caralho. Eles estavam com algumas crises na América, na Ásia, na África, na Europa e na Ásia. Na Antártida. Temos problemas em todos os lugares, menos no Oregon, onde só tem 5 fragatas.
Então, o conflito foi meio que empurrado pra frente. Foi meio que, vamos deixar aí, ninguém queria recuar, mas como tem outras coisas, meio que azar. Só que aí, o que eu falei antes foi em 1856, se eu não me engano. Não, 59, quando começou. Em 1871, os Estados Unidos e o Império Britânico, eles assinaram o Tratado de Washington, que ele tinha uma porrada de disputa pendente ali, ainda da reparação da Guerra de Independência. Foi um pacotão pra resolver tudo. Foi um pacotão, exato. E aí eles olharam assim, tipo, pô, beleza, resolvemos um monte de coisa. E aquela ilha lá, o que a gente faz? Aí os caras olharam assim e tipo, pô, vamos pedir ajuda pra alguém. E aí eles decidiram que a solução ia ser uma arbitragem internacional. Foi o Papa. Não, eles chamaram o Kaiser Wilhelm I, o imperador da Alemanha. Lendário Wilhelm I. Esse cara nem era merdeiro, né? Nem ia dar tudo certo. Imagina. E aí eles mandaram tudo isso pra lá, mandaram pra Alemanha. Aí uma comissão chegou lá e olhou assim e falou, cara, beleza, olhando todos os documentos e coisa, e em 21 de outubro de 72, eles bateram um martelo que por algum motivo que eu não consegui encontrar exatamente o porquê, mas eles falaram, a ilha dos Estados Unidos, os Estados Unidos tá certo. O Kaiser apontou pros Estados Unidos, então. É, exatamente. Ele provavelmente pensou, eu quero que a Inglaterra se foda, os Estados Unidos é lá na casa do caralho. Pode ser. Tá tudo certo. Vai ser dos Estados Unidos essa merda. O Wilhelm I é o cara que apontou o Bismarck e começou a Anschluss, mas só pro nosso ouvinte saber. Começou a Angela, né? A Angela Bismarck, exatamente. Isso. E aí a Inglaterra olhou isso e, tipo, falou, beleza, é nóis. Aquela ilha de merda mesmo. Retirou todo mundo. Os Estados Unidos ocuparam, retiraram todo mundo. E, no fim das contas, essa guerra que aconteceu por causa do porco teve um total de 0 mortes humanas, nenhum vencedor, nenhum perdedor e uma morte que foi o porco. Um porco. Exatamente. A Inglaterra agradeceu a Deus, né? Eles falaram, ainda bem que acabou esta porra, agora eu posso me preocupar com Suriname, África, Vietnã, China, Etiópia. O cara sabe quando tu tá muito atarefado e daí tu resolve um problema merda e aí você pensa, caralho, resolvi um. A minha história, cara, é sobre um evento que aconteceu nas Olimpíadas de 1904. Ô, saudoso tempo, hein? O cara é muito hipster, né? Eu sou hipster de 1904. As Olimpíadas de 1904 foram aquelas primeiras, desde da volta? Não. Foi antes, teve várias antes. É? Essas Olimpíadas foram únicas porque elas foram uma merda inacreditável. Flopou. Foi em St. Louis. Caralho? Qual St. Louis? Dos Estados Unidos, foi nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Tem outra St. Louis? É uma cidade meio foda-se, assim, né? Tem na França, sim. Mas por que aconteceu em St. Louis? Porque tava acontecendo a Feira Mundial de St. Louis, em 1904. Aí, ó. Tá explicado. Pô, não se fazem mais feiras mundiais, né? Tem ainda, mas ninguém liga, né? Rola ainda. Algum de vocês quer explicar o que é uma Feira Mundial? Porque nessa época era um evento super foda, né? Era foda, era a parada mais pica que tinha. A Feira Mundial era uma vez ao ano, Vitor? Era, né? Não, era... Não? Se eu não me engano, era bi ou 4 em 4. Era Bienal, eu acho. Bienal. Enfim, escolhi um lugar, uma cidade... Aleatória não, né? Mas escolhi uma cidade no mundo que estivesse em ascensão. Aleatória. Chique. Dava um dado, né? Que estivesse com um progresso punjante, assim. E aí, iam pra lá todos os países mostrar as novidades tecnológicas que os seus cientistas haviam inventado, né? E seus nossos processos. Enfim, tudo que havia de novo era apresentado naquela feira para que houvesse um intercâmbio de tecnologias. Porque naquela época o mundo não era globalizado, né? Então, as pessoas tinham que meio que se marcar um encontro de 2 em 2 anos pra trocar as informações e das novidades que estavam sendo inventadas. Inclusive, a Torre Eiffel foi... É, isso que eu ia falar. A curiosidade arquitetônica que todo mundo sabe. A Torre Eiffel foi no século XIX, também 1800 e uns quebrado. E ela foi meio que um símbolo de uma arquitetura industrial, tá ligado? Porque ela é toda feita de aço e coisa. É a arquitetura de aço que chama a Torre Eiffel. E ela era pra ser algo efêmero pra Feira Mundial, tá ligado? E aí a galera, quando desmontou a Feira Mundial, olhou assim e falou, vamos deixar aí, né? Tá maneiro. Trabalho do caralho. Aí, vamos deixar aí que tá de boa. Em 1900, também foi a Feira Mundial e as Olimpíadas aconteceram em Paris. Uhum. E aí eles decidiram
fazer um esquema parecido, só que em St. Louis. Qual que era o tema? Eles fizeram em St. Louis porque era o aniversário do centenário da aquisição da Louisiana pelos Estados Unidos. Que foi em 1803. E aí eles ficou meio que aí conhecido, foi a feira da compra da Louisiana, entendeu? Foi a maior, era a maior feira de todos, assim, em termos de tamanho. A área da feira era gigantesca e a feira mundial ela tem de tudo, né? Inclusive coisas horríveis, tipo zoológico humano, por exemplo, tinha nessa feira. Caralho. A maioria das feiras mundiais tinha isso. Tecnologia. Só pra quem não sabe, só um contexto rápido, a Louisiana, ela era um território francês, né? Se eu não tô enganado. Isso. Foi vendida pelo Napoleão. Exato, foi vendida por Napoleão por coisa de, sei lá, 6 milhões de dólares, alguma merda assim. Na época, a Louisiana equivalia a 1/3 do território americano. A meiuca inteira ali dos Estados Unidos. Acho que de Rio Hampshire até o Alabama, uma porra assim, era gigante. Entre Alabama e Tennessee, como é que é? Não, entre Malibu e Tennessee. Malibu e Tennessee. E aí o Napoleão tava perdendo as guerras napoleônicas, né? E precisava de dinheiro pro esforço de guerra. E aí vendeu por uma bagatela, assim, vendeu barato. Até porque ele não tinha como manter. Então ele ia perder de qualquer jeito, então ele vendeu por qualquer dinheiro pra conseguir alimentar as tropas. É tipo, imagina que alguém roubou teu carro, aí tu achou o carro, ou achou o ladrão e falou, cara, me dá 5 mil nesse carro aí. Aí o cara falou, beleza. Era tipo isso. E deu certo. Aí o contexto é essa parada da Feira Mundial. E essa Feira Mundial, como eu disse, é como se fosse uma mostra cultural gigantesca. Tem desde arquitetura até culturas. Por exemplo, tinha um pavilhão inteiro só pra Guerra dos Boers. Que foi uma guerra lá na África do Sul. E tipo assim, eles importaram africanos, entendeu? Pra poder mostrar na feira. Meu Deus, isso nem faz tanto tempo assim, né? Inclusive, nas Olimpíadas desse ano, eles tiveram uma parada chamada Dias Antropológicos, que eram jogos só de culturas que eles consideravam inferiores. Que, tipo, eles botaram um monte de, tipo, gente de Papua Nova Guiné, do interior da África, interior da América Central. Cara, isso faz 112 anos, tá ligado? 124 anos. Isso é relevante, porque depois no evento, uma dessas pessoas que foi trazida de uma cultura dita ruim, dito, né? Dito bárbaro, digamos assim, é importante na nossa historinha. Tá. O que aconteceu, cara? Essas Olimpíadas era pra ser em Chicago, só que St. Louis já tinha a Feira Mundial. Aí, St. Louis ameaçou Chicago falando, se vocês fizerem os Jogos Olímpicos, a gente vai fazer os nossos próprios Jogos não Olímpicos e aí vai dividir o público. Meu Deus do céu. Jogos não Olímpicos, o que eles vão jogar? Todos os esportes que não são olímpicos, né? Isso. Maneiro? Aí, meio que ficou decidido, beleza, Chicago perde os Jogos Olímpicos e vai ser pra St. Louis, pra casar com a Feira Mundial. Sei, super evento, assim, mas aconteceu concomitantemente? Sim, a Feira Mundial aconteceu entre abril e dezembro de 1904. Caralho, quanto tempo? E as Olimpíadas aconteceram entre julho e novembro. Porra, gente. Inclusive, isso foi um puta de um problema, porque as Olimpíadas, em vez de ser um evento concentrado, ficou espalhado em 5 meses, os jogos. Então, foi bem ruim. Caralho, 5 meses de Olimpíadas? Eu não aguento, male um, no segundo mês já tô puto. Não, eu tô pasmo em 6 meses de Feira Mundial. Pois é. Não, mas é que tem que dar tempo de todo mundo chegar, né, de trocar ideia e tal. Não, amigo, volta o mundo em 80 dias. 80 dias é o máximo que pode durar. Então, eu acho ok, até porque, tipo assim, se tu vai construir uma construção pra mostrar na feira, eu acho que ela ficar em pé uns 6 meses é ok. Pra garantir, né? Agora, as Olimpíadas em 5 meses eu acho meio escroto. Mas o problema é o seguinte, cara. Tava rolando uma guerra na época, acho que era a Guerra Sino-Japonesa, Guerra da Manchúria, uma parada assim, entre a Rússia e o Japão. E aí os países europeus não foram, cara. Basicamente, a maioria dos atletas era dos Estados Unidos. Foram 13 países e os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos acabou ganhando, tipo, 95% das medalhas, porque só tinha atletas dos Estados Unidos. Então foi uma merda. Caralho, é por isso que eles têm vantagem no ranking até hoje por causa dessa merda, então. Um dos motivos, Safados. Assim, eles ganham, normalmente eles estão no topo junto com a China, né? Tem esse motivo também. Não quero saber. É 1904. Remember the date. Aí, era meio que... Ficou esse problema da organização do evento, era muito ruim, porque eles misturavam esse negócio da Feira Mundial com as Olimpíadas e focavam mais na Feira Mundial do que nas Olimpíadas. Então as Olimpíadas acabaram sendo um evento de segundo calão, assim, entendeu? E isso se representa muito bem na história que eu vou contar de fato, que é a maratona das Olimpíadas de 1904. Eles tinham que correr do Malibu ao Tennessee.
É tipo isso. A maratona, cara, ela participaram 32 pessoas. Caralho. 32 homens, né? E o percurso era 40 quilômetros. Porque nessa época nem... Ó, tá errado. A maratona não é 44.4? Não tem negocinho? Então, nessa época nem era padronizado, entendeu? Então os caras... Ah. Eles fizeram... Corre pra caralho, corre até cansar. Tem um esquema que eles definiram que o percurso deveria ser 32 quilômetros mais 1.500 jardas. Uma porra assim, tá ligado? Era um bagulho ridículo. Porra, que confusão. Meu Deus, cara. Era uma parada mesmo, cara. super, extremamente arbitrária. Os caras confusos como medir, né? Usa todas as medidas, por que não? E aí, qual que foi o esquema? Eles botaram a largada às 3 da tarde, no verão, cara. Meu Deus do Tava um céu. calor inacreditavelmente fodido. O percurso era todo numa estrada de terra. E eles não fecharam a estrada, cara. Meu Deus Então do os céu. carros estavam passando e levantando um poeirão fudido, entendeu? E aí, um dos organizadores, ele tinha um objetivo científico que era testar quanto as pessoas conseguiam correr sem se hidratar. Então não tinha lugar nenhum pra se hidratar, só tinha no meio. Tipo, tu tinha que correr 10 km pra poder se hidratar. Tomar um copo d'água. 10 km por um copo d'água. O cara fazendo 10 km por litro, né? Só 14 pessoas conseguiram completar, cara. O resto tudo não O conseguiu. resto morreu. O resto faleceu. Você olha, foi atropelado, né? Passou um caminhão. Aí, eu vou falar sobre os principais personagens aqui e o que aconteceu com eles. O cara mais icônico é o Fred Lors, que foi o campeão. Esse cara foi o primeiro a chegar. Ele chegou no estádio e foi, tipo, aplaudido e tal. Só que aí, quando eles foram fazer a premiação, eles descobriram que esse maluco, Pegou ele um carro. parou no meio. Ele parou no meio. Sim, ele desistiu no meio, ficou cansado. E aí ele pegou carona, cara. No carro. E aí ele chegou bem antes. Só que aí ele meio que se deixou... ele se deixou levar. 20 minutos, né? 20 minutos, o cara cansou com 1 km, pegou um carro e foi pro estádio. O cara tava correndo a 45 km por hora. Isso. Ele ficou meio hypado com esse negócio de ganhar, entendeu? Aí ele só revelou depois e ele foi, tipo, banido pra sempre. O maluco ele chegou no estádio e ele ia entrar no portão normal pra assistir a chegada, tá ligado? Só que ele se confundiu e entrou pela porta da maratona. E aí ele falou, já tamo aqui. Todo mundo aplaudiu, ele falou, tô fora. Aí, o cara que ganhou de fato é um maluco chamado Thomas Hicks. O que aconteceu, cara? Esse cara, ele... Nessa época, tu podia receber ajuda do teu time, digamos assim. Eles podiam tanto te dar... Carona. Remédio, te dar... Ah, tá. Eles podiam até... Tem até fotos desse cara com o time dele e os caras meio que levando ele, tá ligado? Tipo assim, como, sabe, com a mão nos ombros dos dois. Aham. E esse time dele, ele tava, tipo, muito fudido, ele não tava conseguindo render. Eles deram estricnina pra ele. Meu Deus do céu. E clara de ovo durante a prova. É importante, hein? Claro, de ovo é importante. Nunca se sabe, né? Vai que vai. Proteína. A clarinha de ovo é foda. Só que aí ele chegou no final muito fudido. Os caras bateram estriquinina com merengue, tá ligado? E deram pro cara comer. Então, aí no final eles pensaram, não, nós vamos dar um boost nele agora. Aí eles deram estricnina de novo, clara de ovo de novo e botaram brand junto. Nossa, o cara chegou cambaleando. Sim, tem fotos desse cara, ele tava parecia um zumbi. Eu acho que o cara da água ali, que não queria ver quanto que a galera corre sem se hidratar, era o menor dos problemas, tá? Essa equipe dele era muito pior. É verdade. Aí, esse cara, ele chegou em primeiro, tá? E ele fez a maratona em 3 horas, 28 minutos e 53 segundos. Caralho. É o ouro mais lento da história das maratonas, tá ligado? Das Olimpíadas. O cara da carona fez em quanto? Só pra... 1h10. Não, acho que não tenho aqui anotado, deixa eu ver. 25 minutos. 10 minutinhos, só pra ficar legal. E de volta. Só pra galera saber, o recorde olímpico da maratona hoje em dia é de um etíope e é de 2 horas, 6 minutos e 26 segundos. Caralho. Masculino, né? Feminino é 2 horas, 22 minutos e 55 segundos. Sei. Eu acho que não tem aqui o tempo dele. Ah, e a maratona hoje em dia é 42,4, né? É 2 km a mais. Mas ele, em 1905, ele competiu em outra maratona e completou ela de maneira honesta em 2 horas e 38 minutos. Aí, ó. Tá, aí tem outro cara, que é o Andarim Carvajal, que era um corredor cubano, um carteiro. Que era um lateral do Real Madrid, né? Tu vê que o cara realmente nasceu pra fazer maratona, que o nome dele é Andarim, né? Exato. Se fosse correrinha, ele tinha ganhado. É que ele só chegou em terceiro porque ninguém mais chegou, né? Todo mundo desmaiou. Ele tava só caminhando, só dando rolê. Esse maluco,
ele era carteiro em Cuba e ele fez meio que... Ele correu, ele fez várias corridas em Cuba pra angariar fundos pra conseguir participar do evento. Ele, tipo, deu a volta em Cuba, andando, tá ligado? Fez várias paradas assim. Andando e entregando carta, né? Todo dia ele dava a volta na ilha. Como não tinha mais ninguém, meio que as nações europeias não vieram, né? Então ele entrou, tá ligado? Ele chegou e entrou. Ele ganhou lá uma das qualificatórias e ele conseguiu entrar. Esse cara, ele chegou, tipo, um pouco antes na feira e dizem que ele perdeu tudo, cara, no jogo, o dinheiro dele. Aí ele só ficou com a roupa do corpo. E ele não tinha nem bermuda pra correr. E aí ele cortou a calça, cara. Ele cortou a calça dele e fez uma bermuda. Cara, Foda. quem organizou esse evento, tá ligado? Deu tudo no jogo, é foda, realmente. Esse cara, ele parou no meio da corrida pra comer maçã e ele passou mal porque a maçã tava podre. E o maluco da estricnina de boa, né? Sim. É foda, o universo é uma pica, meu. E ele chegou até a dar uma cochilada, tá ligado? Porra, os outros estavam muito atrás, cara. Que porra é essa? Esse maluco roubou 2 pêssegos de um carro que tava passando na hora. E ele chegou em quarto lugar. É o Mr. Bean da corrida, né? O cara Pois vai é. zoando até chegar no lugar. Isso parece aquela fábula da lebre, da tartaruga, tá ligado? Ele parou, descansou, comeu fruta. Isso, só que a maçã é estricnina, né? Em vez de verba tartaruga. Isso. É porque ele era humilde, né, pô? O cara veio lá do interior, lá de Cuba. Para escrever essa fábula, Max, a maçã é estricnina. Bora. E aí tem 2 corredores também que são de Tsuana, membros do povo Tsuana, que eles vieram pra participar desse rolê aí do... Meio que era a Olimpíada dos outros povos, né? E eles são os primeiros negros a participar da maratona. Uhum. Só que um deles acabou sendo perseguido por cachorros e saiu do trajeto. Aí esse cara correu pra caralho. Esse cara correu. Mas ele ainda fechou, ele ainda conseguiu terminar. Esse cara fechou em 52 minutos. É. E o cachorro em 53, né? O Taiwane, ele ficou em 9º e o Machiane ficou em 12º. Não em 53, porque o cachorro aí dormiu no meio, deram estricnina pro cachorro. Roubou 2 pêssegos de um carro. Cachorro cubano. E vocês falaram, né? Ah, vai todo mundo morrer, né? Então, um cara quase morreu, né, na maratona. Ó, ainda foi pouco, tá? Tomou um tiro. Ainda foi... Não, o cachorro alcançou ele. Ele fez 54. É. Porque supostamente ele foi encontrado inconsciente, cara, e os médicos dizem que por conta do calor e da desidratação, a poeira começou a grudar no esôfago dele. Meu Deus. Meu Deus, cara. E aí ele ficou com uma crise respiratória foda e desmaiou. Encontraram ele caído, ele foi, teve que ir ficou um tempão no hospital por causa dessa porra. Olha, mas dada a organização do evento, só um ser humano morrer é pouco, tá? É pouco. Porque os caras metem em St. Louis, 3 da tarde, no verão, os caras correr 40 quilômetros sem água e com drogas, eu acho que... Pra você ver, as gerações passadas eram mais resistentes, né? Se fosse hoje... Pois é. Pois é, hoje em dia vem um padre escocês e te empurra, você sai da maratona, né? Nossa. O cara nem saiu, o cara chegou em 3º ainda. Foda, Vanderlei. Pra resumir, é isso aí. É a organização terrível, desidratação proposital, doping e racismo, tá ligado? É a pior maratona de todos os tempos. É um bagulho horrível. Então, todos nós selecionamos datas próximas um do outro, que é curioso, porque a gente não combinou nada. Mas enquanto vocês dois escolheram os Estados Unidos, porque vocês são as putinhas dos Estados Unidos, eu escolhi o Brasil, eu escolhi o Império Português. Não, calma lá. Eu escolhi só por causa do porco, tá? O porco é o melhor personagem da história. Tá bom, eu aceito, é um bom argumento. Eu escolhi uma história que faz os Estados Unidos parecer um lixo. Em minha defesa. É verdade, tá bom. Eu vou contar a história do único homem que enganou Napoleão. Como vocês sabem, Napoleão era um gênio militar
militar, né? O cara era muito foda e todos os aspectos, ele é considerado até hoje uma das grandes mentes militares de todos os tempos. E ele foi enganado por ninguém mais, ninguém menos que o nosso imperador, Dom João VI. É Dom Juan. Exato. Não, Dom João. Eu gosto muito daquela lenda de Napoleão que quando ele tava em, acho que é Westminster, né, que ele estudou na escola militar, a galera fazia guerra de bola de neve e ele inventou a pedra revestida por neve. É lenda, né? Não tem registros disso. Eu gosto daquela história que Napoleão foi atacado por 3.000 coelhos. Vocês já ouviram essa? Não. Não. Mas vai lá, continue, conta, Vitor. Ah, eu não quero roubar o protagonismo do Max. Não, mas vai lá. Não, pode dar, Lê. 3.000 coelhos é o suficiente pra isso. Basicamente, assim, depois de várias vitórias, o Napoleão, ele mandou um dos generais dele organizar uma caça a coelhos. E aí o cara ele ia soltar 3.000 coelhos, e aí quem caçasse em 7 dias mais coelhos ia ser o vitorioso, digamos assim, né? Uhum. Só que aí, isso eu tô contando de memória, tá? Não lembro com assertividade. Tá. O esquema é que os malucos, eles pegaram coelhos, em vez de coelho selvagem, eles pegaram 3.000 coelhos domesticados, cara. E aí os coelhos domesticados, eles correram na direção do cara mais próximo, que era o Napoleão, entendeu? Que fofo. Que lindo. Aí o cara, ele foi cercado por coelhos e teve que ser evacuado do lugar. Vai tá fofa a história, tá ligado? Eu achei que ia ser o Killer Bunny do Monty Python. Maneiro. Aí basicamente, eles deram uma coça nos coelhos e saíram fugidos. Ah, mas quem ganhou? Eu acho que os coelhos, porque eles foram, né? É que é 3.000. É, o primeiro animal a enganar Napoleão, né? É uma hive mind de coelhos, né? É. Porque se eu parar pra pensar, o coelho pesa o quê? 1 quilo? No mínimo 1 quilo, né? É, mais ou menos isso. Mede ali 1 quilo. Então são 3 toneladas de coelho, né? É, teoricamente, se todos se empilharem em cima de Napoleão, seria 3 toneladas. Então, é coelho pra caralho. Imagina 3 toneladas de coelho em cima de você. Não tem condições. Então, é o seguinte, o Dom João VI, ele sempre foi conhecido por ser um imbecil. Sim. De tomar decisões erradas e de ser um inbred, né? Inbred. É o filho de várias gerações de pessoas tendo filhos dentro da própria família, sabe? E aí gera pessoas com problemas Genéticos. no DNA, né? Não tem não tem variedade na piscina genética. Isso, e daí os genes que normalmente eram pra ser recessivos começam a se sobrepor e são ativados. Isso. Em 1808 tava no meio as guerras napoleônicas. O Napoleão tava expandindo o Império Francês pra todos os lados e eventualmente ele chegou na borda da Europa, que é Portugal, né? É o limite mais ao oeste da Europa, é o Reino de Portugal. E aí ele chega lá e aí Dom João VI tá todo cagado, porque Napoleão vai chegar e vai foder com todo mundo. É tipo você ser um time merda e enfrentar o Real Madrid. Exatamente. É tipo o Ibis. Pro Dom João VI, ele tava enfrentando os White Walkers ali. Exatamente. Os demônios estavam na fronteira. Temos uma referência de futebol, uma referência de Game of Thrones. Se você não pegou nenhuma das duas partes, ouviu o podcast agora. Tu tem que ser um desses dois públicos, né? O Napoleão chegou na fronteira e o Dom João VI mandou um mensageiro pra ele. O mensageiro falou assim: Napoleão, seguinte, meu velho, é tudo nosso. Tô contigo e não abro. Tô contigo e não abro, mas a parada é o seguinte: tá uma confusão aqui, tá um caos, tá todo mundo com medo, então me dá 2 semaninhas. 14 dias é o que eu preciso pra arrumar a corte e você já entra e já faz o que quiser. Eu vou te entregar o prato quente. Não basta o cu, ainda vou dar O raspado. maluco meteu um check-in só depois das 13, né? Exatamente. Aí o Napoleão pensou: bom, esse fudido não pode estar mentindo pra mim, porque eu sou o rei da Europa, tá ligado? Eu sou um imperador foda e ele é um semi-retardado. Então, beleza. Deu 2 semanas pro Dom João VI. Aí o Dom João VI mandou uma cartinha pra Londres, pro Império Britânico, que estava em direta oposição ao Napoleão, e falou: Rapaz, fudeu, o cara tá ali, ó, o cara tá chegando. Ei, só uma dúvida rapidinho. Por que existe esse ódio tão grande entre franceses e ingleses? Existe um motivo? É por causa dos conflitos históricos, né? né? Desde sempre, hein? Mas, tipo, começou com umas picuinhas e aí escalou do Argentina e Brasil, é isso? Eu interpreto que começou quando o Duque da Normandia invadiu a Inglaterra e virou rei da Inglaterra. Isso é um problema. Eu acredito que é duas culturas muito diferentes separadas por um corpo de água. É isso que acontece. A França e a Alemanha é a mesma coisa. O Reno separa ali, eles são muito diferentes e eles se odeiam.
tá dizendo que o Rio Uruguai fudeu a gente, a Argentina, é isso? Exatamente, mesma coisa. Então, o Napoleão manda uma carta pra Londres, falando assim, rapaz, fudeu, o cara tá chegando aí, ele tá ali tá na porta de casa, tá batendo. Eu consegui ganhar 2 semanas. E é o que eu tenho. Seria muito bom se a carta fosse assim mesmo, né? Galera, fudeu. O bicho tá vindo. Ao excelentíssimo rei, vírgula, fudeu. Preteou o olho da gateada? É isso? Assinado Napoleão. Não, é o sexto. Aí a Inglaterra respondeu e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, bota todo mundo em barco e vamos pro Brasil. E a gente vai escoltar vocês. Os franceses não vão pegar vocês e vocês mandam a corte inteira pro Brasil em 2 semanas. E aí o Dom João VI começou uma operação... Mas calma. Qual o objetivo disso? Proteger a família real? É. E o país que se foda, é isso? E manter a legitimidade. Ah, tá, ok. O território é azar. Eles queriam só a... É, porque o Império Português era muito mais do que aquele pedacinho na Europa, né? Sim, pois é. Eu tinha o Brasil inteiro. É. Então... É que nem a França na Segunda Guerra, pô, que foi de base, mas ainda tinha... Efetivamente, o governo francês existia na África. Sim. E aí, e também proteger as elites, né? Pra manter a legitimidade do poder. Que realmente funcionou, porque depois a mesma família real volta, depois que o Napoleão já se fudeu, e tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido 15 anos depois. Enfim, mas eu tô me adiantando. Aí, os ingleses falam, não, vambora. Aí, o Dom João VI convoca uma comitê de especialistas pra conseguir fazer a gestão de toda a logística de mandar a corte inteira pra o Rio de Janeiro, sem que o Napoleão descubra o que está acontecendo. E aí eles fazem tudo de madrugada. Cara. E botam um monte de gente e as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Tipo, a baixa elite só sabia que eles tinham que entrar no navio pra ir pra algum lugar, mas não sabiam exatamente como, quando, pra onde. É meio quando naufraga o navio, é meio que isso. E a galera entra em outros barcos e sai andando. E vai. Isso é muito intancável, cara, porque não precisava ter levado todo mundo. Não precisava. Corte inteira, porra. Cara, levaram muita gente. Muita gente. Que maluquice, né, cara? Que bagunça do caralho. Mas Portugal é isso aí mesmo, né? Não tem jeito. E muito ouro também, né? E muito tesouro. Levaram tudo. E foi uma... Enfim, foram. E aí, o Napoleão nem se ligou do que tava acontecendo. Aí, quando deu as 2 semanas, ele falou, bom, agora eu vou entrar, né? E ele entrou e não tinha mais ninguém. Tinha um fudido no palácio que era responsável e a população civil. Só ficou o cara. Só ficou o porteiro e um monte de pedra, né? Isso. Exato. E os caras levaram as pinturas, levaram os talheres, levaram tudo, cara. Daí que vem a expressão, ficou a ver navios. Porque quando Napoleão chega a Lisboa, ele só viu os navios indo embora, tá ligado? Ele ficou a ver navios. Porra, não, mas calma lá. Se os caras demoraram 2 semanas pra partir do porto, os caras demoraram muito. Não, é figura de linguagem, né? É bonito, é a poesia. Eu não sei, né, cara? Eu tô achando que eles, tiraram tudo, desparafusaram tudo, levaram até o tampo da privada. Não, pelo que eu sei foi meio que isso, mas foi em uma madrugada mesmo, né? Não foi muito tempo de preparação. Foi mais? A alta família real foi de uma vez só e foram os primeiros. Mas depois foi uma galera de elite ainda fugindo. Ah, não foi todo mundo junto, foi em partes. Não, foi em partes. Era muita gente. Se tu me falar que o Dom João procrastinou e deixou pra fazer no último dia, eu acredito. O cara tá vindo aí, né? Mas azar, não tem tempo. Dá tempo. Vamos dar uma festa, vamos dar um baile. Aí, primeira vez que o Napoleão se fode. Beleza. Aí o Dom João VI chega no Rio de Janeiro com toda a corte, toda a sua entourage. Ele chega no Rio? Sim. Não, primeiro ele para em Salvador, eu acho. Salvador, né? É, mas isso é irrelevante. Ele chega no Rio. É, relevante é só Rio de Janeiro. Ele parou pra tomar uma água, tá ligado? Foda-se. Mas na Olimpíada não tinha água. É verdade. Aí ele chega no Rio de Janeiro. É maneiro, tem Relato? uma lenda. Não é bem uma lenda, é quase certo isso. Que as mulheres da corte chegam no Rio de Janeiro todas carecas, porque teve uma infestação de piolhos na viagem. Sim, né? É que os navios naquela época eram um caos, né? Tipo... Era uma merda, inacreditável. Até os navios reais eram uma bosta. E era uma viagem muito longa. Imagina os imaginários, né? Se eu não me engano, nessa época a Marinha de Portugal tava um caco também, né? Eram uns barcos velhos, tudo fodido. É, vocês têm que lembrar, o ouvinte tem que lembrar, que o ápice do grande império português, né, já tinha passado faz tempo. A gente tá falando de 300 anos depois do ápice do império. É, 1808, né? Exatamente, em 1808. Só eu quero aqui levantar minha carta de repúdio ao Vitor, porque eu fiz uma piada muito boa e ele ficou fazendo comentários sérios. Eu fiquei chateado. Ah, perdão.
Achei que você ia falar, foda-se, vai perdendo também funciona. Aí, as mulheres chegam carecas no Rio de Janeiro, e aí as mulheres locais acham que é a moda na Europa e cortam o cabelo também. Maneiro, pô. E aí fica todo mundo careca. Fica todo mundo side cut. Meu caralho. Só que full cut. Mas isso é só um detalhezinho engraçado que eu lembrei agora. Não, tem aquele bagulho que eles trouxeram um monte de coisa, isso também é uma lenda, né? Que eles trouxeram um monte de coisa da Europa pra cá que não tinha muita, tipo, sabe, patins de gelo, tá ligado? Que não tem como usar aqui. Sim. E a galera usou, sei lá, como maçaneta, os negócios assim. Sim, tem bastante relato disso. E eles expulsaram uma galera também do Rio de Janeiro pra corte poder habitar, né? Então todo mundo que morava no centro foi expulso de casa. Tiveram que tirar as pessoas à força pra poder habitar a corte que tava chegando, que é centenas de pessoas. Meu Deus do céu. Uma loucura foda. Enfim, isso tudo é só o preâmbulo pra história que eu vou contar. Porque essa humilhação que o Napoleão sofreu é só a primeira e é a menos importante. Eu vou contar a segunda, que é a mais maneira. O que acontece é o seguinte: o Napoleão toma Lisboa, Portugal, vira parte do Império Francês, e aí daqui do Rio de Janeiro, Dom João VI assina uma declaração de guerra, declara guerra à França, e aí ele resolve invadir a Guiana Francesa. Só uma dúvida rapidinho. O Império Francês nessa época, ele pegava o quê? França, Espanha, acredito eu, pelo menos uma parte? França, Espanha, Alemanha, Itália, Polônia... Tudo menos a Inglaterra, é isso? Holanda, Bélgica, Suíça, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, Hungria, entre outros. Um pedacinho da Rússia. E a Guiana Francesa. Não, eu digo na Europa, né? No resto não. Sim. Não, tem também na África, tem Sim, a Indochina lá também, não tem? Essa porra da Indochina. Sim. Enfim. Aí, Dom João VI declara guerra a Napoleão, declara guerra ao Império Francês e manda e dá uma ordem de invadir a Guiana Francesa, que já era a Guiana Francesa. Já era um território francês já desde aquela época. Ah, tá. Nossa, eu fiquei perdido. Eu entendi que Napoleão tinha mandado invadir a Guiana Francesa. Eu fiquei confuso. Não. Tá, Dom João mandou invadir a Guiana Francesa, beleza. Isso, no dia 1º de maio de 1808. Ele não esperou. Dia do trabalhador, né? Isso. Napoleão não mandou invadir o Haiti? Não tem um negócio desse? Ele fez uma coisa parecida. Tem a independência do haitiano, né? Tudo isso, né? Tava rolando ao mesmo tempo, inclusive. Essa história é uma história muito maneira, inclusive. Com detalhes baita maneiros. No próximo eu conto... É que ela não é engraçada, né? Ela, tipo, não é tão engraçada. Ela é mais, né? Não, tem bastante coisa engraçada. É, sim. Enfim, aí então, em 1º de maio ele declara guerra e fala assim, nós vamos invadir a Guiana Francesa. Só que o negócio é o seguinte, vamos invadir de onde? Com o quê, né? Com quem? Porque... Não, porque tem. Porque eles querem se vingar. Não, com o quê? Com o quê? Ah, com o quê? Exatamente. Ele queria botar no cu do Napoleão de qualquer jeito e falou, dá um jeito. E aí o ministro de guerra teve que dar um jeito. Então, mandaram uma carta pra Belém do Pará, que era tinha um governador lá, né? O governador do Pará, pra ele dar um jeito de arranjar uma tropa ali, uma galera ali pra subir um pouco mais, que, né? Não falta tanto, dali do norte do Pará, pra chegar na Guiana Francesa. A carta tava escrito o seguinte, né? Você está liberado, pode invadir a Guiana Francesa. E ele olhou e leu e falou, o quê? Exato. A carta tava escrito, ao excelentíssimo, vírgula, fudeu. Preteou o olho da gateada, invada a Guiana Francesa. Aí ele recebeu essa carta justamente nesse pique de what the fuck, caralho, o que eu faço? Não tem. Ele tinha, tipo, a guarda dele que era 10 pessoas, sabe? A população inteira do Pará era 100 caras, provavelmente. Ai, que bagulho ridículo. Aí, cara, ele começou a juntar gente que dava. Ele começou a pegar escravizados, ele começou a pegar indígenas pra tentar conseguir juntar um pelotãozinho ali, entendeu? Caraca. Só que não tinha roupa. Não, pode ser. Roupa? Não tinha roupa, não tinha uniforme Todos estavam pelados, Michelin, você não entende. Ele leu a carta, ele estava pelado. Não existia no Pará roupas. Aí o cara juntou uma força-tarefa das mulheres da sociedade de Belém e as escravas, e eles começaram a fazer tecido pra poder depois cozer as roupas. Meu Deus do céu. E eles estavam... E aí, tipo assim, isso foi meses pra fazer essa merda, pra juntar as pessoas e tal, né? Tá, eu tenho uma dúvida. Eu acho que isso vai acabar aparecendo depois, mas o quão forte militarmente era a ocupação francesa na Guiana? Fraca. Provavelmente era 100 caras também. Ok. Era ridículo. Então eles tinham uma chance, mesmo... Sim. Ok. Tinha, porque ao mesmo tempo, o Napoleão tinha mandado uma carta pro governador da Guiana Francesa e falou: Se prepare, nós vamos invadir o Brasil. mas não tinha nada também, não tinha roupa, tava todo mundo pelado também.
E aí, só que eles conseguiram, depois desse tempo, e também com a ajuda da coroa e também dos ingleses, eles conseguem juntar uma tropa de 750 homens. Aí, ó, caralho. É, uma galerinha. Torcida organizada já, hein? Com uma escuna portuguesa. Uma escuna? Uma escuna para indo de ilha em ilha, o catamarã. Era tipo isso. Dois brigues. Uma prancha de Moribug, né? Tá vendo? 2 canoas e um jet ski. Era uma escuna, 2 brigues e uma fragata, que era a fragata inglesa. Aham. Caralho, foda, hein? Os ingleses mandaram uma fragata pra lá, comandada por um cara chamado James Lucas Yeo. Esse cara é importante. É a que saiu dali, é a que depois subiu ali pra Ilha San Juan. Ela saiu dali de baixo, subiu e foi... Isso. E aí, de Belém até Cayena, que é a capital da Guiana, que era o objetivo que eles queriam tomar, eram 800 quilômetros de mata De mato. É. e calor, porque é na linha do Equador essa porra. É um calor insuportável. Não, o calor até nem é o problema, mas o calor com a umidade é um inferno. Infernal. E aí, tropas andando, tendo que andar 800 quilômetros pra chegar lá. Ainda bem que eles estavam pelados. Enquanto isso, do lado francês, lá em Cayena, tinha um cara chamado Victor Hugo. Victor Hugues, né? É o famoso que a gente conhece? Não é o Ok. dos miseráveis. Seria maneiro, mas não é. Esse cara, antes dele ser governador de Cayena, né, governador da Guiana Francesa, ele era governador da ilha de Guadalupe, lá no Caribe, que também é no território francês. Uhum. Só que ele era maluco, e ele ficou conhecido como Robespierre dos trópicos, porque ele tinha uma guilhotina e ele guilhotinava todo mundo. Caralho. Só que ele enlouqueceu por causa disso. Com o tempo ele foi enlouquecendo. E aí exilaram ele e mandaram ele cuidar de Cayena, porque foda-se, não tem nada lá, tá ligado? Manda o velho louco pra lá. É, ele estava na grande colônia de Guadalupe e foi exilado pra Guiana Francesa. Exato. E aí eles chegam, as tropas chegam, depois de 800 quilômetros, e não é não rola um massacre, não rola uma grande luta, não rola uma batalha épica, mas os brasileiros conseguem cercar a capital. Só que quando eles cercam a capital, o capitão inglês da fragata inglesa se enlouquece e começa a botar fogo em tudo. Ele começa a botar fogo e atirar fogo em tudo, pra tentar meter uma tática de terra queimada, sabe? Tipo, os russos, assim, só que é ao contrário. Pois é, isso que eu ia falar, porque os russos são o contrário. Exatamente. Vou queimar tudo que eu não conquistei. É tipo, vamos queimar pra eles não terem recursos pra se segurar. Sim, sim. Aí, ele queima tudo, inclusive a casa e as fazendas do Victor Hugues, o francês que tá, o velho louco de lá. Uhum. Aí, em 12 de janeiro, os franceses, os civis, começam a implorar pro velho que eles têm que se render, porque o inglês tá botando fogo em tudo. E eles estão perdendo tudo, tá ligado? Não tem casa, não tem... Aí o Hughes, ele se rende. Por que ele se rende? Porque antes dele se render, ele vai até o cofre, que era o cofre dos aposentados e dos inválidos, e pega todo o dinheiro. Ah, não. A caixa dos inválidos do reino, da província. Aí ele pega todo o dinheiro e vaza. E ele se rende, nem dá tempo dele se render. Ele só foge com a grana. O maluco aproveitou que estava vestido, né? Meteu todo o dinheiro no bolso, os diamantes e vazou. E vazou. Depois a gente volta pra ele e o que aconteceu com ele nessa tentativa de fuga. Certo. Enfim, aí nós tomamos Cayena, eles se renderam. E os portugueses comemoram, Dom João VI fica feliz. E aí você me pergunta... Max, o que tinha lá? Nada, a não ser uma fazenda. Tinha uma fazenda lá, que era uma parada muito importante. Essa fazenda era chamada La Gabrielle. Tá, mas só uma coisa, não tinha nada porque não existia nada ou porque o maluco queimou tudo e foda-se? Não, porque não existia nada, não tinha nada de valor lá, né? Tá, ok. Sim, sim. A não ser, tipo... A caixa dos inválidos que o cara saiu correndo com 2 diamantes no bolso. Isso, tinha, tipo, madeira, né? Peixe, essas coisas, mas não tinha nada de valor. Sim, é a colônia de extração, né? Isso. Não tinha nada de valor grande do ponto de vista imperial, com exceção dessa fazenda. E já vou explicar o porquê. Essa fazenda, que se chamava La Gabrielle, era o centro do Império Francês para botar as espécies que eles recolhiam ao redor do mundo. Então, o Império Francês estava, né, no mundo inteiro, e toda vez que eles encontravam uma espécie botânica interessante, uma especiaria, um tipo de árvore, qualquer coisa botânica que fosse legal
tropical, eles mandavam pra essa fazenda que ficava em Caiena por causa do clima. É um herbário, é isso? O clima tropical era muito bom. E aí tinha os especialistas lá, jardineiros especialistas pra cuidar das espécies. Mas só botânica, né? Animal não. Só botânico, sem animais. Porque seria maneiro, um zoológico maluco, O zoológico. insano. Aí é o Pablo Escobar. É um pouquinho mais pro oeste. E só com hipopótamo. Aí os brasileiros chegam nessa fazenda e tem um cara cuidando, que é um francês chamado Etienne Germain. E aí, quando os portugueses chegam, esse Etienne Germain tá puto com os franceses, apesar dele ser francês. Porque eles não tratavam ele direito, eles pagavam ele mal, ele gostava de cuidar das paradas, mas ele tava pistolado, ele não tava feliz. E aí, ele recebe os portugueses de braços abertos e prepara todas as melhores mudas, as melhores plantas pra ir pro Brasil. O que tinha nessa fazenda? Tinha noz moscada, tinha cravo da Índia, tinha frutapão, tinha lixia, tinha abacate e tinha cana-de-açúcar e café. Caralho. Aham. O cara tinha... Olha aqui, vou dar a economia de vocês pelos próximos 2 séculos. Exatamente, exatamente. Eu já vou entrar especificamente de quais dessas espécies foram mais importantes, mas essas espécies elas eram muito relevantes porque elas estavam aclimatizadas já com o clima tropical e elas não eram suscetíveis às pragas que existiam aqui. Elas eram muito mais... produziam muito mais, entendeu? Da onde que é o abacate? Eu não sei. É uma fruta de frio, provavelmente, né? Pra ter gordura pra caralho. Deve ser do... Não é do México, não? Deve ser do México. Guacamole. México e América Central, é isso aí. Eu chuto que é México. México e Guatemala. Além de todas essas espécies de especiarias, tinha também uma palmeira-mãe, né? Aquela da espécie Rostoneia oleracea e oleracea. Olhou lá. Que é... Não sei se vocês sabem, mas é aquela palmeira gigantesca que só tem a copa lá em cima, né? Um tronco enorme, altíssimo, e só tem uma copa linda lá em cima. É uma palmeira muito bonita. É a palmeira real? Eu acho que é. Exatamente. É a palmeira real. Palmeira real, é. E aí tem uma lenda que Dom João VI recebe a muda da palmeira real, uma das mudas da palmeira real, ele planta, isso não é lenda, realmente ele plantou no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e mandou queimar todas as outras mudas e as outras sementes, para que ela fosse a única palmeira dessa que existisse no país. Essa palmeira viveu por 163 anos, então ela viu o Brasil sair do Império, virar república, e aí em 1972, alguém quer adivinhar como é que ela morre? Alguém botou fogo. Cara, a porra o governo militar deve ter feito alguma merda. Não, ela é obliterada por um raio. O raio explode ela. Não pode ser. E aí depois eles plantam uma outra que ficou conhecida como a palma-filha. E tá lá até hoje, desde 1972. Palmeira real tem em Brasília também. Quando eles terminaram de construir Brasília, plantaram 50 palmeiras reais do lado da Praça Três Poderes. Uhum. É muito massa, é uma planta muito maneira. Enfim, era isso que tinha de importante na fazenda e a gente roubou. Roubou não, né? A gente ganhou, é. Espólios de guerra. Não, espólio de guerra não. O maluco deu pra gente. É verdade. Durante a administração, agora a gente entrando no período em que já saqueamos, já pegamos o que a gente queria, agora tem que administrar essa merda, né? Durante a administração, era muito complicado. Durante a administração, proibiram roupas. Porque tinha pouca coisa, e aí tinha muito soldado, e os soldados não gostavam de comer peixe, tinha um esquema que os paraenses não gostavam de comer peixe. Que maluquice. E aí, só tinha trigo, eles queriam mandioca, e aí eles começaram a fazer greve, começou um problema horrível. Né? Aí... O João Severiano Maciel da Costa era o administrador do lugar, da província. E aí, sabe o que ele fez? Ele estatizou a produção de cachaça. Caralho. Ele criou um monopólio de álcool. Caralho. Porque ele percebia que a única coisa que unia todo mundo, unia os paraenses, os franceses, os locais, os indígenas e os escravos, era que todo mundo bebia rum e cachaça. Ele meteu o bagulho dos quizares, né? Que estatizaram a vodka. Que loucura. Exatamente. Aí ele estatiza a produção de cachaça e rum e usa o dinheiro do monopólio pra financiar as despesas da ocupação. O cara é um gênio. E deu certo. É óbvio, todo mundo calor do caralho, fazer uma caipirinha, tudo certo, tudo nosso. Agora, de todas as espécies que a gente conquistou, que a gente pegou, a mais importante é uma espécie de cana que ficou apelidada de Maria Pelada. Porque eles não gostavam de roupa. Porque o Brasil gosta de fazer apelido com tudo que é sexo, né? Com tudo sexual. E aí é porque era uma cana que era muito parecida com a que a gente já tinha no país, só que ela era muito mais... Ela tinha muito mais suco, ela era muito mais doce e ela não tinha os pelinhos, né? Que a cana que a gente tinha originalmente aqui era aqueles pelinhos duros que pinicavam na mão do cortador, sabe? Essa não, essa era uma cana depilada. E ela ficou
com o nome de Maria Pelada ou Cana Caiena. Ah, claro. Que quem ouve Alceu Valença conhece, né? Da manga rosa, que era o gosto e o sumo. Só uma curiosidade que eu não sei se é verdade, tá? Mas eu fui pesquisar aqui quando que surgiu a caipirinha e o que apareceu foi que a caipirinha surgiu por volta, né, do século XX, 1918, como uma variação de um xarope caseiro contra a gripe espanhola. Faz sentido, porque nessa época eu tava torando o pau da gripe espanhola. Aí, ó, viu? A casa, ele fala também, né, de cana caiana. Quem? A casa de... Ah, sim, é isso aí, do João Carreiro e Pardinho. João Carreiro e Pardinho, a torneira de cambuquira, não, né? A surra de banana, tem carro de De banana. O acabamento da casa eu fiz de cana caiana. Os brincos eram de banana, o biquíni era de banana, a roupa era de banana, tudo era de banana. Bota aí, Pedro. Esse não tem copyright, não é possível. Mas é a cana caiana ou caiena, né? Da capital da Guiana Francesa. Aí, ó. Essa parada aí revolucionou a produção de açúcar no país, porque produzia muito mais açúcar do que a outra. Ou seja, Napoleão entregou uma grana absurda pra gente em variedade biológica, em bioespécies. Esse maluco que cuidava do Jardim Botânico lá devia ser um herói nacional, tá? Só deixar isso bem claro. Ele virou superintendente do Jardim Botânico do Pará. Caralho. E viveu a vida muito bem, rico. E pelado. E pelado, provavelmente, tava muito calor. Aí, voltando rapidinho pro cara que fugiu com o dinheiro do caixa dos inválidos, né? Tem essa side story, né? Fugiu com a aposentadoria dos idosos, né? Ele meteu o pé pra França, e aí quando ele chega na França, ele acha que ele tá de boa. Mas a história dele já tinha chegado antes. Já sabia o que ele tinha feito. E aí, mandam julgar ele por traição e roubo. Só que ele era muito liso. Esse velho era muito liso. E aí ele conhecia uma galera, ele tinha uma grana, e ele foi absolvido. Não deu nada. Aí passaram alguns anos, ele pegou o barco, depois que a ocupação portuguesa acaba, porque são só apenas 16 anos que os portugueses ficam na Guiana, né? Depois volta ao poder francês. E aí, o cara voltou pra Guiana, comprou uma fazenda enorme e morreu milionário também. Aí o que acontece? O Napoleão eventualmente perde a guerra, né? As guerras napoleônicas fracassam. Ele é exilado, eventualmente morre. Eu não vou precisar explicar a história da Revolução Francesa aqui, porque você ouvinte deveria saber. Blá blá blá, iluminismo, destruiu a monarquia, blá blá, isso aí. Isso, e aí o Napoleão se fode e a monarquia volta. Volta o rei Luís XVIII com a volta da monarquia. É um puta rolê do caralho, um monte de guilhotina pra no fim da mesma merda. É um vai e volta e no final é o Luís XVIII. Aí o Luís XVIII, que já era era monarquia, elite, conversa com Dom João VI, entendeu? Não é um louco, não é o doidão do Napoleão. É a mesma galera que manda na Europa já há um milênio. E fala assim, eu quero de volta a terra e eu quero as plantas também, porque as plantas eram propriedades minhas. O Napoleão roubou de mim, mas era pessoalmente minha. Aí o Dom João VI manda ele se fuder, fala que não vai devolver as plantas, mas que devolve a terra. Corretamente mandou ele se fuder. Corretamente. Vou escavar aqui a palmeira real e vou enfiar no teu cu, pô. Ele podia ter dado uma muda, né? Sei lá, uma semente. Aí o Dom João VI retira as tropas, a Guiana Francesa volta a ser a Guiana Francesa, mas a gente já tava com todas as espécies e o resto é história. É isso. Assim que a gente assaltou o Jardim Botânico da França. E é assim que foi fundado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro também. Aí, ó. As primeiras espécies do Jardim Botânico do Rio de Janeiro vieram da La Gabrielle, a fazenda da Guiana. Dado por um velho francês maluco insatisfeito. É isso aí. Impressionante como esse país inteiro se resume era um lixo, ninguém ligava, aí a família real veio aqui. Tem também um detalhe importante, que o Napoleão, depois que ele perde o trono, ele é exilado, e no exílio ele escreve uma biografia, autobiografia não, ele escreve um caderno de memórias, né? Sim. E ele diz, no caderno de memórias, ele admite que o único homem capaz de enganar ele, o grande gênio, foi o Dom João VI. Tá escrito pelas mãos dele que o Dom João VI enganou ele. E foi um migué de merda, né? Sim. Porque assim, não foi nenhum migué elaborado, foi galera, espera aí que nós já, deixa eu só botar a roupa, depois tu entra, é tipo isso. Tô descendo, É isso aí, eu tô descendo e o cara vazou. Foi uma jogada muito foda, cara. Ele não só vazou, chegou aqui... Mas o cara, ele tinha fama de retardado, né, pô? Aí, tem que fazer, né? Talvez o cara tivesse construído a fama de retardado dele só pra poder usar um super trunfo uma vez na vida. E usou na hora certa. Tu tá dizendo que ele é um gênio, é isso? Ele tinha um... É isso que eu tô dizendo. Ele tinha um as de espadas na mão e tinha que usar naquele momento. Eu quero acreditar que sim. Não tem
tem um lance que ele gostava muito de frango frito e ele vivia engordurado por causa dessa merda? Não tinha um bagulho assim? Tem a história que ele tá sempre com coxinhas de galinha dentro dos bolsos, né? Ele adorava comer coisa. Esse tem no filme, tem até no filme, né? Aquele filme famoso. Mas isso é provavelmente mais uma caricatura histórica do que qualquer coisa, né? Eu prefiro acreditar. I want to believe. Isso. I want to believe in the fried chicken. É isso, rapaz. Se vocês gostaram desse programa, Eu espero que vocês tenham gostado. deixem um like. Não, mentira. Indica aos amigos. Se vocês gostaram desse programa, indica pros amigos. Porque a gente não tem mais dinheiro pra fazer propaganda. Então agora tá na mão de vocês, galera. Não, mas falando a real, antes do Max me indicar like ali. Cara, isso foi um teste pra gente ver se o programa foi legal ou não. Eu gostei, pelo menos, da gravação, né? Vamos ver depois editado. E se vocês gostaram, deixa o feedback aí nos comentários, manda e-mail pra gente, que esse tema é basicamente infinito, né? A gente pode falar de qualquer coisa. Então, ele não é fácil de fazer, né? Exige uma pesquisa e coisa. E a gente sempre tenta buscar a melhor bibliografia possível. Mas se vocês quiserem mais, eu acho super divertido esse tema. Então, só manda pra gente que a gente faz mais. Eu gosto de fazer a pesquisa. É divertido, a gente sempre relembra algumas coisas, aprende coisas novas. E é isso aí. Mandem comentários, mandem e-mails. Falem se querem mais, se querem menos. Eu tenho 1 milhão de histórias engraçadas. É que esse episódio, por acaso, ficou tudo no mesmo lugar, né? Mas tem história. Eu quero contar uma do Antigo Egito que é fantástica, que é muito foda. Quer falar um comentário final aí, Vitor? Eu gosto muito de história. Então, se tiver mais programas desse, pra mim tá ótimo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Então é isso. Até semana que vem. Ah, não, agora e-mails, né? E-mails. Fiquem agora com como é que é? O Anão Glorioso? Não, isso é nessa semana. Esse programa vai ser daqui a 2. Tá. Só se ele mandar outro e-mail. Se ele mandar outro e-mail, então fica aí, aí, galera. não honroso. Anão Glorioso. Honroso, gente. Um beijo pro Anão Glorioso. Não, quem que falou? Gostoso. Anão gostoso. Ai, caralho, eu errei aqui. Eu procurei média. Eu fui procurar média peso coelho, eu procurei média peso Napoleão. Aí tava que o coelho pesava 90 quilos, eu caralho. 3.000 coelhos de 90 quilos.